Oi, pessoal! E aí, tudo bem? Vamos começar mais uma videoaula. Então, estamos na nossa apostila nova, né? Gente, preciso que vocês peguem a apostila de ciências lá na página 3, tá legal? E vamos começar o nosso conteúdo agora. A prof vai fazer as atividades tudo junto com vocês aqui, para não dar tarefa para vocês fazerem em casa, para fazer depois. Então, ciências é assim essa semana. Assistiu essa videoaula com a prof aqui, fazemos as atividades, estamos prontinha, apostila redondinha, e aí estão livres de ciências, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Na apostila nova, o nosso conteúdo agora é sobre a água. Água e vida. Agora vamos pensar, quando a gente pensa em água, o que é que vem na nossa cabeça? Aquela água da torneira? Aquela água do rio? Aquela água do mar? Mas tem mais água que vocês estão pensando aí. Tem aquela água que a gente coloca no potinho para colocar no freezer, que faz o gelo. Já falei da água em dois estados físicos, do líquido e do sólido. E tem mais um estado de água que o quinto ano tem que saber, que é aquele estado de água quando tá bem frio, sabe? E a gente vai para fora e faz assim, ó, e daí sai aquele vaporzinho da boca. Ou aquele que é o mesmo estado de água quando a mãe coloca uma chaleira para ferver e é quando a água está fervente, sai aquele vapor. É o estado gasoso, é o vapor de água. Tá legal? Tem que saber isso aí. Vamos começar agora falando da água em si. Gente, para que é que nós ocupamos a água? Nós ocupamos a água em sua grande maioria no estado líquido, certo? Então aqui tem uma pessoa cozinhando uma batata, tem outro menininho aqui que está tomando banho, né? Tem um grupo de amigos aqui na água do mar. Agora me conta uma coisa, será que essa água do banho é a mesma água do mar? Deve ter alguma coisa diferente nessas duas águas. Vamos ver o que? Vamos lá. Bem, a água que vem... tem uma frase que a prof já falou para vocês. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não é verdade? Então, vejam bem. Quando olhamos para o nosso planeta do espaço, o que nós olhamos aqui, essa fotinha bonita? Todo esse azul aqui representado, sim, de fato é a água, os nossos oceanos, os mares, né? E uma quantia bem menor é a parte da terra, né? Onde nós pisamos. Muito bem. Mas vou contar um segredo. Vocês sabiam que aqui na parte da terra também tem uns bolsões de água escondidos? E tem dois que são os mais importantes do mundo. Um deles está bem na nossa região aqui, que é o Aquífero Guarani, e o outro vem aqui em cima, na região da Amazônia, que é o Aquífero da Amazônia. E aí, olha só. Aqui embaixo tem a fotinha, olha só. São bolsões de água subterrânea. E essa água aqui, gente, não é igual a uma água do mar salgada, é uma água doce. Não é que doce não é porque ela tem açúcar. É doce porque não é salgada. Essa água da torneira, que a gente pode usar para tomar, que a gente pode usar para tomar banho, para beber. Entenderam, pessoal? É uma água boa para consumo humano. Tá bom? É isso aqui. Olha como é grande toda essa região. Aqui embaixo do pé de vocês agora, podem mexer o pé aí em casa. Ó. Bem embaixo do seu pé tem um bolsão de água, que é o Aquífero Guarani. Viu que legal? Muito bem. E olha como o nosso Brasil é rico em águas. Olha que bonito. Dá uma olhadinha aqui, ó, nas cataratas do Rio Iguaçu. Olha que linda essa imagem. E quem já pôde ir para lá, ou já viu na internet, em dias que teve grande volume de chuva, né? Isso daqui, gente, aumenta muito, muito, muito essa água que vai caindo aqui, ó. Muito, muito. Muito bonito, muito legal. Olha só, aqui está mostrando um lago, né? Lá na Eslovênia,
Mas nós temos lagos aqui na nossa região também, não é verdade? Nós temos. Gente, aqui é o mar, tem na Austrália, mas nós também temos mar no Brasil, né? Nós temos a costa inteira do Brasil que tem mar. Olha quanta água nós temos no nosso país. E aqui é no Tocantins, é um riozinho, mas olha que lindo. Riozinho eu falo porque ele é pequeno, porque todas as vertentes, sempre onde passa um rio, é muito, muito importante, porque tem vida naquilo. Como assim tem vida naquilo? Olha só, nós vamos descobrir que a água, ela é responsável pela vida dos seres vivos. Os seres vivos dependem de água, certo? Precisam tomar água e muitos precisam viver na água. E não são só aqueles que vocês conhecem. Hoje vocês vão ver que existem animais microscópicos mesmo, que vivem na água. No copo de água que vocês pegam na torneira, muitas vezes tem os bichinhos microscópicos lá. E nem só bicho. Tem bicho, tem planta. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Vamos ver. Para que é que precisamos da água? Primeiro, um menino aqui tomando água. Eu posso tomar qualquer água? Não. Preciso que seja uma água potável. Uma água que não tenha excesso de poluentes. Uma água que não seja salgada. Eu não posso ir para o mar tomar água do mar. Por quê? Porque aquele sal faz com que o nosso organismo perca mais água. Então a gente fica com mais sede ainda. Então nós não podemos tomar água do mar. Se uma pessoa estiver num barquinho no meio do mar, gente, e estiver com sede, a pessoa morre de sede porque não pode tomar água. Entendeu? Outra coisa, pode reparar lá, ó. Olha uma árvore aqui. As árvores, elas gostam muito de ficar nas regiões onde tem mais chuva, mais umidade. Entenderam? E por quê? Porque os seus frutos aí saem mais suculentos, mais molhadinhos, certo? Beleza. Gente, a vida dentro da água. Vocês já viram, com certeza, animais e plantas que precisam da água para sobreviver. Que a água é a casa deles, não é verdade? Vamos ver aqui. Os golfinhos são mamíferos, né? Não são peixes, são mamíferos. Eles respiram por pulmões e eles precisam subir até a superfície para pegar o oxigênio e respirar, né? Pegar o oxigênio e depois voltar para dar uma sua nadada. É muito interessante, certo? Olha a próxima foto aqui, ó. Algumas algas podem alcançar vários metros de comprimento e outras são microscópicas. Gente, alga não é planta, é uma variedade à parte, tá? Então, olha só, tipo de animal, aqui embaixo de novo. Olha as sardinhas. As sardinhas também precisam da água para sobreviver. E a Vitória Régia, ela é uma planta, que também a casa dela é o rio, a água, certo? Beleza. Pessoal, vamos pensar uma coisa aqui. Como é que um peixe consegue viver, consegue respirar embaixo da água? Olha essa imagem que legal aqui, ó. Olha, o que o peixe está fazendo? Está abrindo a boca. Ao mesmo tempo que ele abre a boca, olha aqui do ladinho as brânquias dele, ó. Tá vendo isso aqui? Quer dizer o quê? Cada vez que o peixinho abre a sua boca, ele faz com que a água entre no corpo dele. E essa água que entra no corpo dele acaba saindo pelas brânquias. Mas para que isso? Lembra quando a gente viu os nossos pulmões? Que a gente inspira e aí lá nos nossos pulmões, nossas células vão lá e roubam o oxigênio do ar? Acontece exatamente isso com os peixinhos. Só que não é com o ar, é com a água. Então, quando ele abre a boca, a água entra na sua boquinha e vai passar aqui pelas brânquias. E é por ali, ali onde tem várias camadinhas de células que vão roubar o oxigênio para ele. É muito legal, é muito lindo, né? Muito bem.
vamos lá. Voltando para nossa apostila. Olha o que a prof falou agora. Olha aqui, né? Porque a fórmula da água tem oxigênio, tem hidrogênio e oxigênio, certo? Então, eles pegam o oxigênio aqui, ó, como se fossem nossos alvéolos pulmonares. Estão pensando agora, gente? Estão lembrando? Aqui, as célulazinhas pegam os nossos alvéolos pulmonares e pegam o oxigênio, como nos alvéolos pulmonares, e o resto da água acaba saindo. Viram que interessante? Muito legal. E agora, Vitória Régia? Mas pera, que estranho, né? Porque eu já vi um monte de lugar que a plantinha fica plantada mesmo, fica na terra, mesmo que tenha água em cima. Planta, então, subaquática. Mas essas não, né, gente? Elas ficam flutuando. E é verdade, elas flutuam. Sabe por quê? Porque tem umas bolhas de ar dentro do caule delas. Elas precisam respirar, precisam de ar. E elas precisam ficar bem na superfície, lá em cima. Por quê? Porque precisam pegar muita luz. A luz do sol para fazer sua fotossíntese. Nós vamos aprender isso, vocês não aprenderam ainda. E essas bolhas de ar é que fazem... Aqui embaixo tem uma fotinha, ó que bonita, ó. Ó, é que segura o oxigênio, segura o gás carbônico. Porque ao contrário de nós, que inspiramos o oxigênio e expiramos o gás carbônico, as plantinhas é o contrário. Entenderam, gente? Elas vão purificando o ar. Elas seguram o gás carbônico, o carbono, e vão soltando só o oxigênio, vão purificando o ar para nós. Por isso que as árvores são tão importantes, certo? Muito bem. Agora chegou uma parte muito legal, uma parte que eu acho que vocês nunca viram. Olha isso aqui. Tem um bichinho que vocês conhecem, que é esse aqui, ó. Lá do Bob Esponja, é o plâncton. Muito legal. O plâncton aqui, eu tô chamando de bichinho, né? Mas não quer dizer que ele é um animal. No caso do Bob Esponja, sim, né? Porém, olha só, quando eu falo em plâncton, existem dois tipos de plâncton. O zooplâncton e o fitoplâncton. Zooplâncton pensa em zoológico. Quer dizer que eu vou num lugar para ver o quê? Animais. Então, zooplâncton são os animais que vivem microscópicos na água, certo? E fitoplâncton são as plantas microscópicas que vivem na água. E é microscópico mesmo. Vou mostrar para vocês agora um exemplo de um animal que vive na água, que a nossa turma do colégio ali, do 8º ano do ano passado, coletou um pouquinho de água e a gente vai fazer isso, eu prometo para vocês, quando a gente voltar para o colégio. Coletamos água do rio, água comum, sabe? Um passou perto de um riozinho e pegou antes de ir para o colégio. E aí, vou mostrar para vocês o que é que nós encontramos aqui, ó, na lâmina desse aluno. Isso aqui é um bichinho. Olha que bonito. Quer ver, ó? É um paramécio. Se vocês conseguirem olhar, a imagem de Facebook fica meio ruim. Mas aqui, ó, gente, ele tem um monte de cíliozinhos que fazem ele se movimentar. E cá, ó, também não sei se vai dar para ver, ele tem um flagelinho que é uma caudinha também, uma cauda. E ele consegue, ele só engole, assim, o corpo dele engole o alimento. Olha aqui a caudinha dele. Ó, tá vendo movimentando aqui? Ó, que bonitinho. E ele consegue se movimentar e se alimentar. E ele é tão pequenininho que nós não conseguimos enxergar olho nu. Mas microscopicamente conseguimos. Esse é só um exemplo, tá bom, gente? É um paramécio, que tem sim, e por tudo aqui na nossa região, nos nossos rios, tá legal? Na água da chuva muitas vezes tem também. Agora deixa eu voltar para a apostila. E com relação às plantinhas que existem no fundo, na água, né? Eu não vou dizer plantas mais, que vocês já são do 5º ano, vocês já são bem inteligentes.
Quando eu falo fitoplâncton, eu estou falando de algas e bactérias. A prof vai falar para vocês nunca mais esquecerem. Alga não é planta, tá? Alga não é planta. Sabe quando a gente quer ir na piscina? A gente já montou a piscina e daí, de repente, brincamos uns dias, daí ficou frio, não fomos mais na piscina, ficou uns dias parada a piscina. E, de repente, quando a gente vai olhar, aquela piscina lá, tá assim, ó. Deixa eu ver se eu acho, onde é que eu deixei. Plâncton. Não tenho mais. A piscina tá verde. A piscina tá verde. Mas como assim, se ninguém mais entrou na piscina, como é que ela ficou verde? Aquilo ali, gente, são algas que vão se multiplicando e sobrevivem na água da piscina. Entenderam? É isso que acontece. Não é bom para nossa saúde a gente entrar naquela água. E tem piscina que fica tanto tempo parada, gente, que ela fica verde de verdade. Muito verdona. E não é bom para nossa saúde, por isso que nesses casos existe um monte de tratamento para a água da piscina. Pessoas que têm piscina em casa não podem ficar uma vez por semana, uma vez por mês, jogando toda aquela água fora para limpar a piscina, para depois colocar de novo água, não é verdade? Enche uma vez só, porque depois vai tratando a água. E esse tratar a água é exterminar tudo que for vida microscópica que faça mal para a nossa saúde. Isso é muito importante. Certo, gente? Às vezes a piscina fica só 2 dias paradinha lá, e se a gente vai pisar, a gente vê que fica escorregadio assim embaixo, não é verdade? É verdade. E são algas. E aí, como essas algas também criam bactérias e não fazem bem para a nossa saúde, tá? Por isso que precisa cuidar, sim. Olha só, a prof falou para vocês dos animais que vivem na água, né? Que usam a água como moradia. Mas olha a história desse tubarão aqui. Esse tubarão aqui, sabe o que ele come? Olha lá, só o plâncton. Olha o tamanho do bicho, 8 metros ele tem. Ó, aqui embaixo, aqui tem uma legenda, ó. O tubarão, o tamanho dele é 8 metros. E o que ele come? Plâncton. 20 quilos em média de plâncton por dia. Olha a quantia que ele precisa comer para se alimentar. E não é um peixe grandão, não. São esses microscópicozinhos que a prof está falando para vocês aqui, né? Olha que interessante agora o sapinho. Tem animais que não dependem da água a vida inteira, mas o começo da sua vida é na água. Olha o sapo, por exemplo. O girino, que é o filhinho do sapo aqui, ó, ele nasce de um ovinho e esse ovinho não tem casca dura que nem o ovo de galinha, certo? Aí a sapinha vai lá e bota todos os seus ovinhos na água. Mas ela bota milhares de ovinhos. Por que ela bota tantos assim? Porque muitos deles vão servir de alimento para outros animais, enquanto que outros vão conseguir sobreviver. E o sapinho, ele tem uma característica do corpo dele, todos os anfíbios, na verdade, eles não conseguem regular a temperatura do corpo. Então, a vida inteirinha, eles vão precisar de água. A gente sempre vê sapinho na grama, né, que está fora da água. Sinal que o quê? Ele está numa temperatura boa, o corpo dele vai ficar fora da água. Mas, quando ele precisar refrescar o seu corpo, ele vai ter que entrar num riozinho, entrar num laguinho. Entenderam, gente? O sapo, a vida inteira do sapo é assim. Porque a pele dele não tem uma proteção como a nossa pele, que é uma proteção. O jacaré tem uma pele grossa, que é uma proteção. As galinhas têm a pena. As penas, os mamíferos têm os pelinhos todos, como nós, né? O sapo não tem. Então, ele precisa da água a vida inteira dele. Só para refrescar o seu corpo e na época de reprodução para a fêmea botar os seus ovinhos. Aí, voltei pro ovinho. A gente não fala que o sapinho nasceu, a gente fala que o ovo eclodiu, certo? Quebrou. Então, os ovinhos eclodiram. E os filhotinhos dos sapinhos se chamam girinos.
Aí os girinos vão crescendo, até que dessa fase aqui, ó, eles vão começar a crescer as 4 patinhas no girino e essa cauda vai sumir, certo? Aí vai se transformar numa salamandra, num sapo, numa cobra cega, certo, gente? São todos anfíbios. Então, precisam da água durante certa fase da vida para nascer, né? E também precisam da água a vida inteira para regular a temperatura. Muito bem. Agora vamos lá. Atividades. Estão com a apostila que eu sei, né? Gente, planeta Terra. Dá uma olhadinha nisso aqui. Muita água, 70% de água. Não é verdade? Olhando aqui, parece que não é 70, parece um pouco menos. Mas nós temos aquela água que está escondida. Os aquíferos, por exemplo, que existem outros no mundo. A Pro falou para vocês dos 2 que pegam o Brasil, tá? Lembra quando eu dei para vocês o pedacinho de noz para vocês segurarem na mão, ver como ela é oleosa? O amendoim é o primo da noz. É a mesma coisa, tá? Então, olha como tem pouca água no amendoim. Quase nada. Tanto que a gente consegue colocar o amendoim no forno e logo ele fica bem sequinho, crocantezinho pra gente comer, né? O corpo de um adulto, gente, 60% de água, às vezes mais, né? E uma alface? Uma alface é quase 100% de água. É muita coisa, né? Muito bem. Letra A. Pinte de azul a coluna com um exemplo que tenha maior quantidade de água em sua composição. É alface, não é? Certíssimo. E aqui a continuação do A. Pinte de amarelo a coluna que representa a menor quantidade de água. Então, vou pintar de amarelinho aqui o amendoinzinho. Tá legal? Podem fazendo isso daí. A letra B, a prof vai pular, gente, que é para fazer um gráfico. Não precisamos fazer gráfico agora, tá bom? Muito bem. Olha só esse aquário. Vinícius montou um aquário com pedras e plantas aquáticas. Nesse aquário aqui, gente, reparem que não tem peixe. Mas se não tem peixe, existe vida além das plantas? Existe. E onde é que é essa vida? Flutuando na água, que é o fitoplâncton e o zooplâncton. Não é verdade? Muito bem. Marcaram? Qual a importância dos organismos microscópicos presentes na água? Gente, a prof já falou para vocês que vocês estão vendo aqui no vídeo é a minha apostila, e a minha apostila tem resposta. Mas eu não quero que vocês só digam, vou copiar da prof. Eu quero que vocês aprendam a fazer, que vocês saibam, tá bom? Então, o fitoplâncton, que são as algas e as bactérias, produzem oxigênio, certo, gente? E tanto o fitoplâncton quanto o zooplâncton acabam sendo a base da alimentação de muitos peixes, certo? Sabe quando falam que a Amazônia é o pulmão do mundo? Por que falam isso? Porque na Amazônia tem muitas árvores, muitas plantas mesmo. E a prof já falou para vocês que as plantas fazem o quê? Elas seguram o carbono do gás carbônico, e liberam o oxigênio, que é aqui, ao contrário do que nós, animais, fazemos, não é verdade? É. Mas as algas que fazem parte do fitoplâncton, fazem isso numa proporção muito maior do que a Amazônia. Então, o pulmão do mundo está nos mares, está nos rios, que são o fitoplâncton, que são as algas. Alga que não é planta, tá bom, gente? Existem vírus, existem bactérias, as algas, existem plantas e existem animais. Cada um é um ser vivo diferente do outro. Eu não posso dizer que algo é planta, agora vocês já sabem disso. Gente, página 11. Leia o texto e responda as questões a seguir. Muito bem. Eu vou ler o texto, tá? Severino era mesmo muito parecido com uma porção de outros meninos que a gente conhece. A terra de Severino é que não era muito parecida com uma porção de outros lugares que a gente conhece.
Sabe por quê? É que lá quase nunca chovia, por isso a terra era seca, cheia de poeira, tudo era amarelo. Muitas árvores não tinham mais folhas, nem flores, nem frutas gostosas para a gente comer. Tudo estava seco, até o riozinho, e as pessoas iam ficando mais tristes. E reparem que uma pessoa que fez esse texto aqui, que ilustrou aqui, até fez com as cores sem ter verde, né, gente? E o verde é a cor das folhas, né? Essa é uma realidade de muitas pessoas, inclusive no Brasil, pessoas que não conseguem plantar porque a terra é muito seca, regiões do Brasil que não chove. Tem uma parente minha que mora num lugar do mundo que chove só uma vez por ano. Já pensaram como é que é isso, gente? Chover uma vez por ano? Então, o que acontece aqui? Aí lá onde essa minha parente mora, tem para comprar frutas também. Mas muitas frutas, verduras, alface, tudo que nós plantamos e temos em abundância na nossa cidade, que se vocês quiserem, eles colocam no jardim da casa de vocês, em algum lugar, e vai nascer, né? O que vocês plantarem para vocês comerem. Lá eles não conseguem, porque não tem terra, lá é pura areia, é um deserto. E como não chove lá, gente, as plantas não se desenvolvem. Então, tudo que eles têm para comer no mercado tem que ser importado lá para eles. Então, o Brasil é um país que exporta muitas frutas, vende para eles lá. Sabe quanto custa um pezinho de alface? R$50. É verdade. Um pezinho de alface que a gente paga R$2 e a gente acha caro, porque nós não damos valor para a riqueza que nós temos, né? Que a água, a chuva, a terra fértil, né? Vamos lá. Agora vamos continuar. Você já viu um lugar como a terra de Você já viu um lugar como a terra de Severino ou vive em um lugar assim? Nós não vivemos num lugar assim, não é, gente? Qual a relação? E eu já contei para vocês como é que é, então, uma experiência de alguém que mora numa região árida, ou seja, sem chuva. Qual a relação entre a presença de água e a existência de folhas, flores e frutas nas árvores? Vamos pensar. Uma árvore precisa fazer fotossíntese. Uma planta precisa fazer fotossíntese, certo? As algas também fazem fotossíntese. E essa fotossíntese, elas precisam de duas coisas: luz do sol e água. Tendo luz do sol e o gás carbônico da água, elas conseguem fazer a sua alimentação, a sua respiração e ainda liberam oxigênio para nós. Agora veja bem, se não tiver o oxigênio da água, se não tiver água, gente, lá no deserto, por exemplo, como é que vai fazer fotossíntese? Não tem jeito. E aí é claro que se não tem a água, as folhas vão cair porque a árvore vai morrer, não é? Não vai ter flores, porque as flores são a primeira etapa do fruto. Primeiro vem a flor, depois vem o fruto na flor. Cada flor de qualquer árvorezinha vai dar origem a um fruto. Então, um fruto um dia foi uma flor. Interessante, né? Muito bem, vamos lá. Existem algumas plantas de deserto. Vocês já viram os cactos? Como é que eles são? Primeiro, eles são cheios de espinho, não é? E os cactos são plantas mais grossas. Por quê? Quando chove na região do cactus, eles conseguem absorver o máximo de água possível. E esse máximo de água, eles guardam dentro do tronco deles. Por isso que são plantas específicas de deserto, de regiões áridas, certo? Ó, mais uma coisa que eu vou para vocês já. A falta de chuvas pode provocar a escassez de alimentos? Claro que sim, gente. Não é verdade? Acabou de falar dessa minha parente que mora numa região árida. Muito bem. Opa, eu acho que esse conteúdo aqui já nem é do... Ah, não, é sim. Água doce, salobra e salgada. Como a Pro falou para vocês, a água doce, ela não quer dizer que ela tem açúcar. Quer dizer que ela não tem tanto sal. Muito bem.
A água salgada é a água do mar, que tem muitos sais. Não é só sal de cozinha, não. O sal de cozinha vem sim da água do mar, tá? Mas não é só aquele sal lá, não. E a água salobra é muito maravilhosa, porque sabe quando vocês já viram na televisão, ou estou contando agora para vocês. Vocês sabem que todos os rios acabam desembocando no mar? Todos os rios, o fim do rio é sempre o mar, certo? Então, naquela região onde se encontra o rio e o mar, então é a água doce do rio e a água salgada do mar. Ali cria-se a água salobra. Tá legal? E é nessa região que a gente pode chamar de berçário natural, porque muitas espécies de peixes, por exemplo, escolhem essas regiões para botarem os seus ovos. Tá legal? Vamos lá. Olha só, outro local de água salobra, manguezais, que contém uma quantidade maior de sal do que a água doce, mas essa quantidade ainda é menor do que na água salgada. Então é entre a doce e a salgada, tá bom? Os manguezais ocorrem em locais onde a água do mar se encontra com a água dos rios. Olha o que a prof acabou de falar. Ó. Nesses ambientes ricos em nutrientes, muitos animais se reproduzem e seus filhotes se desenvolvem. Por isso são conhecidos como berçários naturais. Muito bem. Agora, olha só esse círculo aqui. Esse círculo não representa a quantia de água do planeta. Não. Esse círculo inteiro, com esse pedacinho aqui junto, representa a quantia, não a quantia de água contando com a Terra, tá? É só a água que está aqui. Então, vejam bem, gente. Se isso aqui inteiro for água, a parte doce, que é a água que nós seres humanos e animais, precisamos para nos nutrir, é só essa porçãozinha pequena. Se isso aqui tudo fosse uma garrafa de 2 litros de água, sabe o que seria a água doce que a gente poderia ocupar para banho, para tomar, para fazer comida, para qualquer coisa? Isso aqui, ó, é meia xícara de água. Menos de meia xicrinha, 50 ml para 2 litros de água. Se isso aqui fosse toda a água do planeta, para todos os seres humanos juntos, teria só meia xícara. Viu como a gente precisa cuidar da nossa água? Olha, aqui nós temos as geleiras. As geleiras, elas estão no mar, então, certo? É isso. E elas, e por incrível que pareça, é verdade, elas são sem gelo, é água, estado sólido, e esse gelo ali, gente, é de água doce. Viram que incrível? E mais uma coisa muito interessante. Tudo que nós vemos aqui de geleira é a menor parte. Porque a maior parte, isso aqui é um cubo de gelo, isso aqui é um pedaço de gelo gigante. Eu vejo só 1/3 aqui. Um pedaço. Tem mais 2 pedaços iguais a esse aqui embaixo do mar. Ó, se esse aqui é o pedaço fora, tenho mais 2 pedaços, viria até aqui, ó, mais ou menos. Ó, viria até aqui. Vem essa geleira ali. Viram que é legal? Muito legal. E olha só. Então, é água doce. Mas por que nós não podemos ir lá pegar essa água doce pra gente, para os seres humanos, por exemplo? Porque elas ajudam a equilibrar o nosso clima. Se as geleiras derretessem, por exemplo, não tivesse mais geleiras aqui, o que ia acontecer? Primeiro que a quantia de água do mar ia aumentar muito, né? Porque esse volume aqui ia descer. E outra coisa, gente, que ia interferir muito nos ciclos do mar, porque existem ciclos, certo? Correntes marítimas. E essas correntes marítimas correntes de vento e de água que acontecem no mar. E o que faz elas se movimentarem é a temperatura. Entenderam, pessoal? Se não estivesse isso daqui, essas geleiras aqui, interferiria nisso também. Então, nós não podemos contar com pegar água das geleiras para uso próprio, uso do ser humano. Tá bom, gente?
O dia da água, então, é o dia 22 de março, né? Olha que imagem bonita. Precisamos cuidar da nossa água, não desperdiçar, tomar banhos curtos, não precisa ligar o chuveiro no mais quente possível, né? Não precisamos também escovar os dentes e deixar a torneira aberta. Também não precisamos. O correto é quando a mãe ou alguém vai lavar roupa, coloca o máximo de roupa que puder na máquina para aproveitar o ciclo da lavagem. Tudo isso está aqui na nossa apostila, tá bom? Gente, olha agora aqui. Lápis na mão de novo. Estamos acabando a nossa aula, tá? Olha esses corpos d'água. O que é um corpo d'água? São regiões do planeta onde tem água. O que tem perto da sua casa, pessoal? Tem mar? Eu nunca vi mar em Caçador. Pode ser que perto da sua casa tenha um lago, pode ser que tenha o rio. Eu acho que o mais certo é o rio que tem próximo da nossa casa, né? Da casa de quase todos nós. E vamos preencher essa fichinha aqui juntinhos. E para vocês não terem que ir fazer nenhum tipo de pesquisa, nós vamos usar a pesquisa que eu fiz com os meus alunos do ano passado. E vamos mostrar aqui o paraméciozinho. Ó, voltei aqui o paraméciozinho. Estão vendo? Legal. Vamos lá. Tipo de água. Nome do corpo d'água, então é o rio. Pode ser o rio do peixe ou o rio caçador, né? Tipo de água. Só perguntem para o pai e para a mãe qual é o nome do rio perto de vocês, mais perto de vocês. Todos os nossos rios, aqui de Caçador, os dois, tem água doce, certo? Esse corpo d'água está poluído? Vamos pensar. Eu posso pegar um copo de água e ir lá tomar do rio? Então ele está poluído, não é? As pessoas podem usar essa água? Podem! Quantas vezes nós já vimos pessoas pescando perto do rio? Quando nós vamos no Parque Central, por exemplo, sempre tem pessoas pescando e pessoas que se alimentam dos peixes dali do rio, não é verdade? Então pode marcar assim, ó. Caso sim, de que maneira? Através da pesca, podem colocar, tá? Outra coisa, eu nunca vi pessoas nadando no nosso rio. Eu acho que não pode pela correnteza e tudo mais, né? Na parte de curiosidades aqui, vocês podem colocar pesquisa feita com os alunos do 8º ano, né? Mostrou a presença de paramécio na água, que é esse serzinho aqui, ó, esse animalzinho tão bonitinho, presente na água do rio, tá bom? É isso aí, gente. Terminando a nossa aula, deixa eu ver aqui mais para baixo. Opa, aqui, ó. Ó, legal. Observe a cena. Aqui, pessoal, o que vai falar é sobre consciência. Vamos concluir. Ao fazer um piquenique, muitas embalagens de alimentos precisam ser descartadas. Que cuidados devemos tomar ao descartar essas embalagens? Primeira coisa é reciclar. Primeiro é reduzir a compra de tanto plástico, por exemplo. Reduzir, reutilizar aquilo que eu já usei, que eu posso reutilizar. E por último, se eu não vou mais conseguir utilizar, daí eu coloco para reciclar, certo? Nunca misturar lixo orgânico com lixo reciclável, tá legal? Qual a relação do descarte incorreto do lixo e poluição da água? O que tem a ver o lixo com a água? Se todo mundo jogasse o lixo na rua, de repente dá uma chuva daquelas, o que ia acontecer? Vocês sabem que nas nossas ruas existem os bueiros, que é feito para quê? Para que não fique acumulando água na nossa rua, certo? E esses bueiros, eles podem entupir. Se tiver lixo na rua, a correnteza da água da chuva que passa por ali vai entupir o bueiro, e entupindo vai dar o quê? Aquela enchente, né? Vai encher de água da chuva. E a água da chuva é uma água mais ácida, não é própria para consumo. Podemos ocupar a água da chuva para lavar a calçada, para lavar o carro, mas não para beber. Tá bom, gente? Faça um X em pelo menos 3 itens representados na ilustração em que a água é encontrada. Onde é que nós encontramos a água, pessoal? Encontramos a água nas nuvens, que é uma água que está se concentrando ali em vapor. Quando tiver bastante vapor de água ali, vai chover. Encontramos água na garrafinha.
Encontramos água nesse laguinho aqui atrás, não é verdade? Também nos seres humanos, beleza? Agora, a seguir, há algumas maneiras simples de economizar a água. Assinale aquelas que você e seus familiares costumam praticar no dia a dia e tente começar a adotar as demais. Regar as plantas com regador ou balde, evitando o uso de mangueira. Isso para nós é difícil, né? Porque nós temos bastante planta, nossa região é muito rica nisso. Mas precisamos de consciência, tá bom, gente? Fechar a torneira enquanto ensaboa a louça. Varrer a calçada com a vassoura e não com a mangueira, porque é tão bom ligar a mangueira e ficar empurrando a sujeira com a mangueira, né, gente? Com a água. E fechar a torneira enquanto escova os dentes. Eu sei que vocês fazem tudo isso, porque vocês são meus alunos, vocês são nota 12, tá bom? Até semana que vem. Beijo. Amo vocês.